Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Cálculo Além do Limite. Essa aqui é a nossa aula de número 11 do treinamento para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 2021, a OBA. Nesta aula, estaremos falando sobre um assunto muito importante e que cai todo ano na OBA, que são os eclipses solares e lunares. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre o eclipse solar. O eclipse solar é um fenômeno que ocorre quando a Lua, em seu movimento de translação, se posiciona entre o Sol e a Terra, ocultando totalmente ou parcialmente os raios solares que chegam em certas áreas da Terra. E algo bastante importante aqui de se saber é que quando ocorre um eclipse solar, a Lua está necessariamente em sua fase de lua nova. Então vamos ver um pouco aqui isso na imagem. Olha. Então temos aqui a representação do Sol, da Terra e da Lua. A Lua, portanto, deve estar entre o Sol e a Terra de modo alinhado, tudo bem, para que ocorra um eclipse solar. E por que isso somente ocorre quando a Lua está em sua fase de lua nova? Isso porque, bem, quando temos lua nova, é porque a parte da lua que estamos olhando da Terra, não está refletindo nenhuma luz solar. Isso quer dizer que seu lado oposto, o lado oculto da Lua, que está refletindo luz solar. Tudo bem, pessoal? Sendo assim, somente ocorre na Lua nova, pois então temos esse alinhamento sendo possível. Bom, tendo dito isso, também são definidas duas áreas muito importantes aqui para nós, que são a umbra e a penumbra. Ó. Vejam aqui, um conezinho, que é a umbra, forma um círculo de um tamanho que pode chegar a centenas de quilômetros aqui na Terra, e a penumbra, que forma outro círculo bem maior do que o formado pela umbra. Bom, mas vamos ver o que elas significam. Bom, a umbra é quando há bloqueio total dos raios luminosos devido à projeção da sombra da Lua sobre a Terra. Então temos aqui a Lua projetando sua sombra sobre a Terra, que vira esse círculo aqui. Ó. Bom, e isso acarreta em um eclipse solar total. Guardem muito bem essas informações destacadas aqui, tudo bem? Pois elas serão bastante importantes para a prova. Então haverá um eclipse solar total nessa região, pois veremos a Lua dessa maneira aqui, ó, totalmente escura, pois não há nenhuma parte dela refletindo luz solar em relação a nós aqui na Terra. Não conseguimos ver. Certo, pessoal? Bom, também temos outra região bastante importante, que, como acabei de dizer, é a penumbra. A penumbra é quando o bloqueio não é total, como vemos na imagem, olha. Certa quantidade de energia solar, certos raios luminosos ainda conseguem enxergar esta região. Mas essa região recebe menor intensidade de raios solares, havendo então um eclipse solar parcial nessa região. E podemos ver isso nesta imagem aqui, olhem. Estão vendo? O Sol não está sendo totalmente coberto pela Lua nesta ocasião aqui. Isso pode ser visto dentro dessa região aqui da penumbra, em um observador na Terra. Bom, tudo bem? Creio que não é muito complicado esse assunto, pois é algo familiar. Bom, então vamos aqui falar um pouco agora sobre o eclipse lunar. O eclipse lunar é um fenômeno que ocorre quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua, de forma também alinhada, ocultando
totalmente ou parcialmente os raios solares que chegam à Lua e que são refletidos por ela. Quando ocorre, a Lua está em sua fase de lua cheia. Então vamos olhar aqui na imagem. Temos então a representação aqui do Sol, da Terra e da Lua novamente, mas, diferentemente do que ocorre em um eclipse solar, quando a Lua estava aproximadamente aqui, entre o Sol e a Terra, agora é a Terra que está entre o Sol e a Lua. Percebam. Bom, e isso ocorre somente em lua cheia, pois no momento de lua cheia temos essa configuração da Lua aqui depois da Terra, olhem. Sol, Terra e Lua, certo? E lembre-se que na lua cheia temos que a Lua reflete totalmente a luz solar, mas quando ela está alinhada dessa maneira com o Sol e a Terra, ela não vai refletir nada da luz solar, pelo menos nessa região aqui de umbra, como veremos aqui, ó. Então são definidas duas áreas importantes. A umbra, também chamada assim, como vimos no eclipse solar, quando há bloqueio total dos raios luminosos devido à projeção da sombra da Terra sobre a Lua. Então a Terra projeta a sua sombra, bastante grande por sinal, sobre a Lua. Então ela não consegue refletir nenhum raio solar proveniente do Sol, quando ela está nessa região de umbra. E isto acarreta em um eclipse lunar total, fazendo a Lua ficar com aspecto vermelho. Então podemos olhar aqui na imagem, ó. Fica com aspecto vermelho, isso devido aos raios que passam pela atmosfera terrestre. Tudo bem? Os raios solares passam pela atmosfera terrestre. Parte chega à Lua e faz ela ficar assim com esse aspecto avermelhado. Bom, temos outra região aqui bastante importante, que é novamente a penumbra, que é quando o bloqueio não é total, mas a região recebe menor intensidade de raios solares, havendo um eclipse lunar penumbral. Tudo bem? Aqui chamamos de eclipse lunar penumbral, quando a Lua se encontra na penumbra. Então, se a Lua estiver nessa região ou nesta, que é a penumbra, haverá então um eclipse lunar penumbral. E a Lua ficará mais ou menos desse jeito para um observador na Terra que a vê em uma dessas regiões. Notem que ela fica bastante parecida com o que vemos em lua cheia, pois, como disse anteriormente, isso somente ocorre na lua cheia. Mas aqui, diferentemente daquele brilho todo que vemos a Lua quando ela está nessa fase, ela recebe uma intensidade menor de raios solares, então o brilho será um pouco mais fraco, tudo bem? Ela estará um pouco mais escurecida, mesmo refletindo os raios solares em toda a sua superfície aqui do lado visível da Lua. Bom, e outro detalhe importante, coloquei como uma observação, é que se a Lua estiver entre a numbra e a penumbra, então se ela estiver aqui mais ou menos entre a umbra e penumbra, ou mais ou menos aqui, vamos supor, então haverá um eclipse lunar parcial. E como é que isso se parece? Mais ou menos assim. Vejam que parte da Lua não está refletindo nenhuma luz solar e parte dela está refletindo luz solar. Tudo bem? Então, eclipse lunar parcial. E esta é a sequência que ocorre. Tudo bem? Temos então aqui um eclipse lunar total, quando a Lua está na umbra. Aí depois ela passa para um eclipse lunar parcial entre a umbra e a penumbra. E quando ela está aqui na penumbra, ela fica dessa maneira para um observador na Terra. Bom, agora, tendo visto eclipse solar e eclipse lunar, farei agora um comentário importante, que é sobre a inclinação do plano orbital lunar.
Bom, o plano orbital da Lua ao redor da Terra, certo? Quando ela faz seu movimento de translação ao redor da Terra, possui uma inclinação relativa ao plano orbital terrestre ao redor do Sol de aproximadamente 5 graus e 7 minutos. Vocês não têm que decorar essa informação, tudo bem? Mas trouxe ela aqui para vermos algo interessante. É por esse motivo que não possuímos eclipses com grande frequência, pois, caso contrário, teríamos um eclipse solar e um eclipse lunar por mês, quando a Lua estivesse em sua fase nova e cheia, respectivamente, pois ela estaria sempre alinhada com o Sol e a Terra nessas situações. Então, para entendermos um pouco melhor isso, eu trouxe aqui uma imagem, certo? Temos aqui, ó, vejam que essa aqui é a órbita da Lua ao redor da Terra, ó, em azul, uma elipse. Tudo bem? Bom, temos então que essa linha imaginária delimita então o plano orbital da Lua, que possui uma inclinação de aproximadamente 5 graus e 7 minutos com o plano orbital terrestre ao redor do Sol. Olha. Esse aqui é o plano orbital terrestre ao redor do Sol. Percebam que a inclinação, ó, essa inclinação então de aproximadamente 5 graus e 7 minutos. Isso que faz com que não temos grande frequência de eclipses solares, uma grande ocorrência deles. Pois percebam que a Lua deve estar alinhada com a Terra e o Sol para ver um eclipse. Ó. E por causa dessa inclinação, não é sempre que isso ocorre. Por exemplo, aqui, em que a Lua está em sua fase nova, ela não está alinhada com a Terra e o Sol. Ó. Percebam. Então não há como haver um eclipse. Agora, nesta outra situação, supondo que o plano orbital da Lua não tivesse nenhuma inclinação em relação ao plano orbital terrestre, olhem, são coplanares, tudo bem? Então, o que aconteceria? Aconteceria que haveria dois eclipses por mês, um eclipse solar e um eclipse lunar. Pois percebam, por exemplo, aqui, quando a Lua está novamente em sua fase nova, haveria então um eclipse solar, certo? E, passado certo tempo, quando a Lua estivesse aqui, em sua fase de Lua cheia, haveria então um eclipse lunar, pois a Lua, a Terra e o Sol estariam alinhados, sempre assim. E não é o que ocorre devido a essa inclinação da órbita, do plano da órbita lunar em relação ao plano de órbita terrestre. Certo, pessoal? Bom, então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido o material trago aqui hoje. Bom, nós estamos aí na nossa reta final para a OBA. Estou acabando já a parte de astronomia e depois abordaremos a parte de astronáutica, falando um pouco aí sobre os foguetes, certo? Então, novamente, se gostaram da aula, deixem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos que têm interesse em Olimpíadas Científicas e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!